E aí, pessoal, o que é mais difícil de se fazer depois do que aconteceu na noite do Allianz Parque? A derrota em vários tempos, mas o perigoso apequenamento que nós vimos na noite de ontem. Eu vou falar sobre isso, sobre uma derrota, mas muito mais do que isso, sobre a normalização dela. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora, acendedores de fogo Sandero para o seu churrasco, para a sua lareira. O friozinho tá chegando aí, você tem aqui uma baita solução. Sim, pega na lenha, direto. Isso mesmo, mas para o churrasco é perfeito. Você bota um carvão, bota um acendedor de fogo Sandero e o churrasco está pronto para você saborear. Sandero, acendedores de fogo, sandero.com.br. Você vai encontrar e, claro, você pode também indicar, não deixe de indicar lá no seu supermercado, na venda que você compra, para eles comprarem Sandero, acendedores de fogo. Gente, vamos lá. Perder no futebol é algo do jogo. Perder para um time melhor que o teu, também. Muito mais ainda. Agora, o que nós vimos ontem no parque, no Allianz Parque, não foi uma derrota comum. Foi uma derrota de um apequenamento que o torcedor jamais vai aceitar. O Grêmio perdeu no embarque. É verdade. O Grêmio, que é conhecido por façanhas, por coragem, por luta, perdeu na hora de tirar Soares, perdeu na hora de escalar 3 zagueiros, perdeu na hora de não ver aquele baile desde o primeiro minuto, perdeu fisicamente, perdeu taticamente. O Grêmio manteve no jogo um time que não tinha como contra-atacar, porque não tinha atacantes. O Grêmio perdeu porque tem jogadores fora do peso, enquanto os jogadores do Palmeiras, todos, sem exceção, são atletas. O Grêmio perdeu quando não leu o que o jogo estava dizendo. O Grêmio tomou 4-1 em ritmo de treino. A derrota para o Palmeiras, ela pode ser vista simplesmente, mas os caras são melhores do que a gente. A história do Grêmio revela que muitas vezes o Grêmio lutou muito contra equipes muito melhores do que a gente. E por que ontem não lutou? A derrota do Grêmio revela coletivas normalizando um enfrentamento completamente desigual. Eu ontem me dei o trabalho de olhar depois do jogo do Grêmio o 5-0 do Palmeiras sobre o Goiás. E eu afirmo, envergonhado, o Goiás lutou muito mais do que o Grêmio. O Goiás chegou na área do Palmeiras. Isso mesmo. O Goiás lutou mais do que o Grêmio. Envergonhado eu fico quando se normaliza a derrota de uma maneira que consome parte do torcedor que achou também normal o banho que o Grêmio levou em todos os aspectos. O Palmeiras treinou contra o Grêmio. O Palmeiras parecia o Real Madrid jogando contra o time do Lamy, porque o Grêmio simplesmente ficou com medo do Palmeiras. Perde, mas perde lutando. Perde,
mas perde querendo. A história do Grêmio conta isso. A história do Grêmio não conta páginas como a de ontem. E essa página foi protagonizada pelo Grêmio. As pessoas vão dizer assim, pô, César, tu chamou o time do Palmeiras de almofadinha. Chamei. E esperava que o Grêmio respondesse a isso. E o que o Grêmio respondeu? O Grêmio respondeu com acadelamento. O Grêmio respondeu com medo. Os jogadores do Grêmio tinham medo de ser driblados pelos jogadores do Palmeiras. O Grêmio entrou com o discurso de que não pode. Curiosamente, o discurso do seu treinador do domingo passado. Nós não vamos conseguir. Nós não temos condição de conseguir. Foi esse o discurso e esse o retrato de um Grêmio que todos querem esquecer. Ninguém quer lembrar na história do Grêmio a noite do 4-1 que poderia ter sido 10-1. Porque a verdade é essa. A verdade é que poderia ter sido 10-1. Aí a sensação do vestiário de alívio ou de normalidade com o 4-1 é porque ontem não foi escrita uma página terrivelmente dura na história do Grêmio. Porque se tivesse sido o resultado justo, e eu estou falando do número de gols, todos estariam envergonhados, como muitos gremistas hoje estão envergonhados, porque viram o que aconteceu. Algo que o Grêmio sequer viu depois do jogo nas entrevistas do Renato e também de Alberto Guerra. O Grêmio não pode aceitar, e aí eu falo do Renato. Sabe onde é que o Renato estava em 83? Na Batalha de La Plata. Ele, Renato, ajudou a escrever essa história de luta do Grêmio. Ele, Renato. Tem muitas páginas do Renato que ajudaram a escrever essa linda história de luta do Grêmio. O Grêmio não pode normalizar o que fez ontem. E eu digo que o Grêmio perdeu no embarque porque quando o Grêmio entrou em campo e começou o jogo com os 3 zagueiros que haviam dado, o Renato repetiu o time que deu errado contra a equipe do ABC em Natal. Vocês lembram daquele jogo? Em que o Grêmio alegou, ou melhor, que o Grêmio não colocou o Galdino no jogo e ficou sem atacantes, porque o Galdino tinha tomado um negócio nasal e não podia ir para o jogo, pois o Grêmio repetiu ontem com o Galdino no banco. O que deu errado lá e o que o Grêmio alegou que deu errado porque o Galdino tomou o nasal antes. Que absurdo! Que escândalo isso! E a realidade é que quando tu embarca errado, quando tu parte errado pro jogo, quando tu não muda e quando tu parece enfrentar um adversário que é 20 vezes melhor do que tu, acontece o que aconteceu. E depois tu tá aliviado porque o Palmeiras não quis fazer uma goleada sem nome no Grêmio. Ontem o Grêmio correu o risco de tomar a maior goleada da sua história. E não tomou a goleada porque eles treinaram contra nós. A pergunta que eu faço para vocês, e muitos devem estar incomodados com o que eu estou falando aqui, é a seguinte: vocês acham que a diferença entre Grêmio e Palmeiras é essa aí? Se vocês acham que é essa aí, peguem os 12 milhões que o Grêmio está fazendo e rasguem. O Grêmio gasta 12. O Palmeiras deve gastar uns 25, 23. A distância é essa. A gente sabe que não é. Todos sabem que não é. Até os palmeirenses sabem. Agora, que à noite, no Parque Antártica,
precisa nos ensinar minimamente, pelo menos para a gente recuperar algumas casas de um time aguerrido, de um time brioso, de um time que luta, e não de um time passivo, de um discurso morno, derrotista. Nós precisamos ter, sem dúvida, uma forma de entendimento melhor do que a noite nos ensinou. Essa não é a cara do Grêmio. Historicamente, o Grêmio sempre lutou. E não foi o que nós vimos na noite do treino de 4-1 do Palmeiras sobre a camisa do Grêmio. Vai doer? Precisa doer. Porque sem dor ninguém aprende. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.